Às 15h40, verificada a existência de quórum, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 5.202, na modalidade virtual. Ausente em licença para tratamento da própria saúde, o conselheiro Paiva Martins. Coloco em discussão e votação as atas das sessões ordinárias 5.201 e administrativa número 1.050, ambas de 17/3/2020. Declaro-as aprovadas. Esclareço que as atas foram colocadas na mesa eletrônica para assinatura dos membros do plenário. Dou conhecimento ao plenário que a presidência, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º do Regimento Interno, e à vista do memorando número 08 de 2020, concedeu ao conselheiro Paiva Martins licença médica para tratamento da própria saúde no período de 29/3 a 9/4/2020. Que a presidência, nos termos dos artigos 33 e 51 do Regimento Interno, e à vista do ofício número 170 de 2020, concedeu ao procurador Demóstenes Albuquerque licença médica para tratamento da própria saúde, no período de 24 a 27/3/2020. Memorando número 27 de 2020 do gabinete do conselheiro Inácio Magalhães Filho, comunicando o cancelamento das férias do titular daquele gabinete, previstas para o período de 13 a 21/4/2020, as quais serão remarcadas oportunamente. Ofício número 02 de 2020 da Procuradoria Especial de Defesa da Constitucionalidade, da Procuradora-Geral do Distrito Federal, comunicando o indeferimento de liminar requerida na ACP, impetrada pelo Ministério Público do Distrito Federal contra a reeleição da presidência desta Corte. Ofício número 97 de 2020, da Procuradoria Especial de Defesa da Constitucionalidade, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, solicitando a remessa de informações para subsidiar sua manifestação em defesa deste tribunal, no mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas, AMPICOM, em face da decisão número 1799 de 2019, que foi proferida no processo número 2935 de 2018. Submeto à homologação do plenário, em conformidade com o artigo 17 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a resolução número 301, adotada pela presidência no dia 27/3/2020, dispondo sobre a instituição em caráter temporário da sessão virtual, dentre outras providências. Submeto à manifestação ato homologado. Submeto também à apreciação a conveniência de autuar processo para acompanhar medidas decorrentes da resolução ora homologada. Perfeito. Conselheiro Inácio, de acordo. Conselheiro Rainha. De acordo, presidente. Conselheiro Michel. De acordo. Ouviu aí? Marcos. Procurador. De acordo, presidente. Ok. Conteúdo das pautas das sessões virtuais futuras para deliberação dos membros do plenário. Considerando o que ficou acordado na reunião virtual realizada dia 24/3, os processos a serem julgados em sessões virtuais serão aqueles classificados como urgentes ou prioritários. Entretanto, indago dos membros sobre a conveniência de figurarem também, doravante, processos com as mesmas classificações para julgamento por demonstrativo. Conselheiro Rainha. Sobre o demonstrativo, presidente? Desculpa, cortou aqui para mim. Eu não ouvi, desculpa. Membros sobre a conveniência de figurarem também, doravante, processos com as mesmas classificações para julgamento por demonstrativo. Concordo.
De acordo. Conselheiro Inácio Magalhães. Também, concordo, senhora presidente. Conselheiro Michel. De acordo. Cadê o Paulo? Não estou ouvindo o Paulo. Senador Marcos Felipe. O Paulo está De acordo, escondido aqui, mas está de presidente. acordo. O conselheiro Paulo Tadeu, por gentileza, conselheiro. De acordo, presidente. O conselheiro Paulo Tadeu, também em relação à homologação do ato da resolução, Vossa Excelência, Também de acordo. de acordo, e a apreciação da conveniência de autuar um processo para acompanhar as medidas decorrentes da resolução, que é Muito a bem, de resolução acordo. de todas as providências, ok? Ok. Certo. A Resolução 331, em seu artigo 2º, incumbiu a Secretaria de Tecnologia da Informação de adotar medidas para que advogados e interessados acompanhassem as sessões virtuais. Indago aos membros do plenário sobre a possibilidade de viabilizar, a partir da próxima assentada, a adoção dessa medida. Ou seja, o acompanhamento pelos advogados, bem como a realização de sustentação oral. Conselheiro Rainha. Concordo, presidente. Acho que isso pode ser feito, vamos fazer, dar mais transparência, mais segurança para todos, inclusive a transmissão pela internet. Ok. Conselheiro Inácio. Não estou ouvindo, Inácio. Concordo com a adoção das medidas também. Conselheiro Paulo. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Michel. De acordo. Então, fica estabelecido que nas próximas sessões nós estaremos possibilitando a realização de sustentação oral. Consulto aos membros do plenário sobre a possibilidade de suspender a tramitação para a presidência e gabinete de relatores de processos não classificados como urgentes ou prioritários, que estão com prazos suspensos, conforme a portaria 102 de 2020, publicada no DODF de hoje. Aqui seria a possibilidade de suspender a tramitação para a presidência e gabinete de relatores de processos não classificados como urgentes ou prioritários, que estão com prazos suspensos. Só são aqueles que estão com prazos suspensos, ou seja, os processos físicos. Conselheiro Rainha. Presidente, o que eu havia dito, a gente havia conversado antes um pouquinho, é que os processos físicos eu concordo que eles fiquem suspensos, porque não tem como tramitar processo físico, a não ser um caso excepcional, que houver necessidade de uma intervenção urgente do tribunal. Com relação aos físicos, sim. Com relação aos processos eletrônicos, esses eu acho que tem que tramitar normalmente. Eu acho que pode dar tramitação normal a todos eles. E aí nós vamos avaliando o que nós vamos levar para as sessões. Correto. Conselheiro Inácio. Concordo também. Conselheiro Paulo. Também, senhora presidente, de acordo. Conselheiro Michel. Eu concordo, mas nós levantamos uma dificuldade na hora que nós estávamos numa conversa. Como é que faríamos a citação? Não, as citações, no caso, só eletrônicas. Só aquelas que fossem possíveis fazer, dentro da possibilidade de fazermos as citações e notificações nos processos urgentes que as comunicações sejam feitas eletronicamente. Ok? Tudo bem. Senhora presidente, Pois não? surgiu uma dúvida aqui em relação aos demonstrativos. Serão qualquer tipo de processo no demonstrativo ou apenas os urgentes? Aí ficaria a critério dos relatores, porque nos demonstrativos nós quase não temos processos urgentes, né? Mas processos que naturalmente vão ficando parados, e seria mais uma razão. Eu sou a favor de todos. Eu também sou a favor de todos, presidente. Demonstrativo é tranquilo, dá trabalho para o gabinete, mas para votação ele é tranquilo. Exato. Paulo? Também concordo, senhora presidente. Conselheiro Michel? De acordo. Ok. Vamos passar agora à
relatoria do conselheiro Renato Rainha, por gentileza. O Manel não vai entrar agora, não? O conselheiro Manuel ainda não está ao vivo. Mas está Pois não, já. presidente. Então, logo vocês ele estará conosco. Pois não, presidente. Como eu fiz a distribuição antecipada dos votos, que eu estou trazendo na sessão de hoje, eu vou usar o mesmo critério que a gente tem usado nas sessões presenciais. O meu primeiro processo é o 22.118 de 2019. Nesse momento, eu estou levando a plenário o despacho singular 092 de 2020, em que eu decidi, pela continuidade da suspensão da licitação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para que sejam adotadas algumas providências, entre elas a retirada do edital da menção do Decreto Federal 2271 de 97, uma vez que o normativo em referência foi revogado pelo Decreto 9507 de 2019, bem como para que a Secretaria de Segurança ela promova as adequações nas redações do item 4.2.1 e 4.2.4 do termo de referência, no sentido de que a contagem do prazo se inicie após a celebração do instrumento contratual. O prazo para a instalação da cozinha. Eles tinham colocado 10 dias do momento da homologação, então a gente está determinando eles que coloquem um prazo razoável a partir da assinatura do contrato para que instale a cozinha. E, além disso, nós estamos autorizando, depois do cumprimento das diligências, a continuidade do certame. Coloque em discussão. Não havendo manifestação para discutir, coloque em votação. Conselheiro Inácio, vamos fazer a votação individual. Com o relator. Conselheiro Paulo. Com o relator. Conselheiro Márcio Michel. Com o relator. Então, fica referendada a decisão singular do conselheiro Renato Rainha, relativa ao processo 22.118 de 2019. Pois não, presidente. O próximo processo é o 26.652 de 2019, é o edital de concorrência 06 de 2019, que tem por objeto a construção de 63 edificações para habitação multifamiliar, térreo mais 2 pavimentos, na quadra 105 do Sol Nascente, trecho 2 em Ceilândia, com utilização de projetos e especificações contidos no anexo 1, 2 e 3 como referência. Nós já tomamos uma primeira decisão 4144 de 2019, no sentido de suspender o certame, tendo em conta várias irregularidades encontradas pelo nosso corpo técnico, especialmente na questão orçamentária, projeto básico, fundação, etc. Na presente fase, a DIFO se manifesta, assim, após a manifestação e as providências adotadas pela CODAB. Tomar conhecimento da documentação, considerar quanto à diligência expressa no item 2 da decisão 4144 de 2019, satisfatórias justificativas nos tocantes às alíneas B, C e D e insuficientes para as alíneas A e E. Eu estou acompanhando o corpo técnico do tribunal, presidente, porque realmente, com relação às alíneas mencionadas pelo corpo técnico, não houve o atendimento por parte da CODAB. E aí nós estamos determinando, com relação à planilha orçamentária, que revise todas as composições complementares dos pré-moldados, de forma a obter o custo do metro cúbico, tanto da fabricação das peças quanto das respectivas montagens, realize estudo preliminar para comparar as alternativas viáveis quanto ao sistema de formas, inclusive de opção relativa ao uso de formas metálicas, e justifique de maneira circunstanciada sobre a vantajosidade econômica de se prever no orçamento referencial o corte e dobra do aço no canteiro de obra, procedendo inclusive à realização de cotação de preço desses insumos no mercado, com base no contido no decreto 39.453. Eu estou acompanhando as sugestões que foram colocadas pela DIFO, corpo técnico do tribunal, senhora presidente. São questões mais técnicas da área, principalmente de construção civil. Coloque em discussão.
Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Paulo. Também com o relator. Conselheiro Michel. Com o relator. Aprovado o voto do relator. Presidente, era o que tinha na fase oral. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra o conselheiro Inácio Magalhães. Eu inicio com 21.163/2017. É uma licitação pública nacional, sedes objetivando a execução de obras complementares de drenagem pluvial, primeira e segunda etapa da área de desenvolvimento econômico do Polo JK de Santa Maria. Nesta fase, é análise de admissibilidade da representação. A unidade instrutiva propõe levantar o sobrestamento determinado pelo item 3 da decisão 3295/2019, tomar conhecimento da representação formulada pela empresa Sigma Incorporações Limitada e demais documentos acostados ao deliberar quanto ao pedido de cautelar suscitado, fixar o prazo de 5 dias para manifestação da SDE e da empresa JM Terraplanagem e Construções, acerca dos fatos representados. E retornando os autos à CEGEM. O Ministério Público aquece sugestões com um acréscimo pela concessão da medida cautelar. Por meio de espaço singular, esse relator, com amparo no artigo 40 da Lei Complementar e com fundamento no artigo 1º, inciso 8º da portaria, em harmonia com a instrução, com acréscimo no sentido de denegar o pedido da medida cautelar requerida ante a urgência de plausibilidade jurídica do perigo da demora e da presença do perigo de dano reverso e demais adendos redacionais. E nessa fase eu submeto para ratificação desse plenário de espaço singular mencionado. Coloco em discussão. Conselheiro Rainha. Presidente, como já foi publicado, inclusive, o extrato de contrato, e como o ilustre relator deu apenas o prazo de 5 dias, ou seja, está tratando esse processo com a devida agilização, eu acompanho o relator. Conselheiro Paulo. Também acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Michel. Com o relator. Aprovado o voto do relator. O próximo, senhor presidente, é o 43.2020.79, da nova modelagem aí. Representação com medida cautelar formulada por pessoa física, versando sobre suposta irregularidade na contratação emergencial que resultou no contrato 07/2020, firmado entre a TCB e a empresa FCB Transporte, Logística e Serviço, para a prestação de serviço de aporte, Programa de Oferta Suplementar de Transporte Escolar, na região de Braslândia. Os órgãos instrutivos ministerial com ajustes redacionais, esse é meu voto, conhecimento da representação e determinações da TCB e a Secretaria, para envio de cópia da documentação e esclarecimentos circunstanciados no prazo de 10 dias, também de espaço singular, e eu, então, submeto a referendo de Vossas Excelências. Coloco em discussão, com a palavra o conselheiro Rainha. Eu quero declarar o meu impedimento, presidente, para a matéria. Ok. Registrado, então, o impedimento, conselheiro Rainha. Conselheiro Paulo Tadeu. Com o nobre relator. Conselheiro Michel. Com o relator. Então, referendado pelo plenário o despacho singular número 176 da lavra do conselheiro Inácio Magalhães. Processo agora 106/2020, dígito 97. Pregão eletrônico 06/2020, Ascal, Nova Cap, mediante registro de preço por lote para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de mistura asfáltica, concreto asfáltico e usinado quente. Esse processo também, por meio do espaço singular, com amparo no artigo 40 da Lei Complementar 0194 e no 87, parágrafo 3º da Lei 13.303 de 2016, e no artigo 277 do Regimento Interno, e no artigo 1º do inciso 7º da Portaria 98 de 2020, em harmonia com a instrução, com acréscimo e ajustes redacionais, houve fato superveniente de elaboração de novo edital e prosseguimento do certame da Nova Cap, abertura do certame reagendado para o dia 13 de abril de 2020, às 10 horas, no valor aqui mencionado. A unidade instrutiva sugere tomar conhecimento do novo edital do pregão eletrônico, considerar lididas as determinações feitas no espaço singular e autorizou o retorno dos autos a SESC para arquivamento, sem prejuízo de futura averiguação. Nessa fase, eu estou submetendo para ratificação o despacho singular 174/2020, com os acréscimos da informação 52/2020 da unidade instrutiva. É como voto, senhor presidente.
Coloco em discussão. Conselheiro Rainha. Com o relator. Conselheiro Paulo. Com o relator. Conselheiro Michel. Com o relator. Aprovado o voto do relator. Processo 142/2020, representação oferecida pela Associação de Servidores do Sistema CAU e Confea, da Administração Pública Direta e Indireta, com pedido liminar diante da possível irregularidade numa eventual supressão de parcelas indenizatórias a servidores do DR. Nesta fase, análise de admissibilidade, CFIPINA, pelo conhecimento da demanda e deliberação acerca da cautelar requerida. Ministério Público pugna pela admissão, sem a concessão da cautelar, e meu voto converge com o parquê e com a unidade instrutiva. Conhecimento e oitiva. Em discussão, com a palavra o conselheiro Rainha. Com o relator, presidente. Conselheiro Paulo. Também com o relator. Conselheiro Michel. Com o relator. Aprovado o relator. Processo 209/2020, representação número 6/2020, formulada pelo Ministério Público de Contas, procuradora Cláudia Fernanda, versando sobre dificuldades enfrentadas pelo Parquê Especial para exercer suas atribuições nas atuais circunstâncias, pandemia Covid-19, bem como da apresentação de sugestões para contribuir no enfrentamento da crise. Nesta fase, análise de admissibilidade. O da instrutivo propõe não conhecer desordial, uma vez que não atende o requisito de admissibilidade, e autorizar o retorno dos autos a SEASP para arquivamento. Meu voto é em harmonia com a instrução, com o acréscimo de admitir o documento como simples petição, com fundamento na Constituição, denegando os pedidos constantes do referido expediente. Nesse processo, eu faço menção à minha condição de relator das contas de 2020, também da ação civil pública que determinou a plena transparência a ser adotada pelos órgãos do Distrito Federal, e também do ofício que encaminhei à presidência, também na condição de relator, e sugerindo que a Secretaria de Controle Externo apresente um planejamento para que o tribunal possa exercer suas atividades no sentido de controle orçamentário, financeiro e fiscal desse momento que estamos vivendo. Então, esse é o voto, senhor presidente. Coloco em discussão, com a palavra o conselheiro Rainha. Presidente, eu acho que o relator, conselheiro Inácio, tratou a matéria com a sensibilidade e a competência que era requerido. Acho que Vossa Excelência tem dotado os conselheiros, o Tribunal e o Ministério Público dos meios necessários para bem desenvolvermos as nossas funções. Dificuldades todos nós vamos ter. Acredito que nesse período cada um de nós vai ter dificuldade aqui e acolá para resolver alguma questão, para obter alguma informação, mas eu acredito que todas as providências que foram adotadas até agora, sempre depois de muita discussão, foram as melhores e mais eficientes. Por isso eu acompanho o relator. Conselheiro Paulo. Senhor presidente, faço das palavras do conselheiro Renato Rainha as minhas palavras, portanto, também com o relator. Conselheiro Michel. Com o relator. Aprovado o voto do relator. Processo não tem mais um, 76/20/2020, é um pregão eletrônico, CAESB, execução de serviço de manutenção corretiva emergencial e de adequação do sistema de distribuição de água potável. Esse processo, eu recebi uma representação de uma empresa, a Ferzan Engenharia. O objeto que ela representou no tribunal foi o mesmo no Poder Judiciário, em que não logrou êxito na primeira instância, agravou, recorreu ao segundo grau, não logrou êxito. Então, em relação a essa parte aqui, eu estou, como é do conhecimento de todos, sobrestando, porque a matéria está totalmente judicializada, numa perspectiva. Posteriormente, houve o ingresso de uma outra representação, da Dan Herbert, é uma empresa que representou o TJ no plantão noturno, véspera da licitação, e que, posteriormente, solicitou a desistência da representação, e até explicável, porque pela licitação ela foi vencedora de um dos lotes. Enfim, e quanto a esse aspecto, eu também estou não acolhendo a desistência nesse momento, como é a jurisprudência da Casa, e sobrestando a matéria. Mas, diante de algumas irregularidades que não foram objeto da ação judicial, eu acompanhei a unidade instrutiva com acréscimo e com ajuste, no sentido
de autorizar aquela cautelar mitigada, determinando que não se homologue nem adjudique até que a gente possa avaliar as questões. Conselheiro Rainha, esse é aquele processo que eu conversei com Vossa Excelência, que o advogado e o conselheiro, o procurador, o advogado Juliano. Tá? Eu vou declarar minha suspeição, presidente, na matéria. Esse é o voto, senhor presidente. Ok. Submetendo para referendo. Ok. Já registrada a suspeição do conselheiro Renato Rainha, coloco em discussão e votação. Conselheiro Paulo Tadeu. Com o nobre relator. Conselheiro Márcio Michel. Com o relator. Então, referendada a decisão singular proferida pelo conselheiro Inácio Magalhães. O conselheiro Inácio agora concluiu. Encerrei nessa fase. Vossa Excelência, e com a palavra o conselheiro Paulo Tadeu. Pois não, senhora presidente. Eu inicio com o processo número 24.463 de 2019. Aqui trata de uma representação oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas sobre a alegação de possível descumprimento do item 14.8 do edital 1/2018 da SEDEST-MINT, já com a retificação dada pelo item 1.1.3 do edital número 3/2018, a qual teve amparo na decisão 5965/18, proferida no processo 36.610 de 2018, pedido de cautelar para suspender o andamento do sertão, na decisão 3714/19, ao conhecimento da representação e concessão de cautelar, solicitação de esclarecimento à SEDEST, MINT e também ao IBRAE, Instituto Responsável pela Execução do Certame. Na decisão 4145/2019, é uma procedência da representação, determinações também à Secretaria e ao IBRAE, inconformismo, pedido de reexame interposto por candidatos do certame. Na decisão 4360/19, é o conhecimento dos recursos com efeito suspensivo. Nessa fase, análise do mérito dos pedidos de reexame. A NUREC, portanto, o corpo técnico desse tribunal, sugere que a Corte negue provimento aos recursos. Já o Ministério Público, por sua vez, pugna pelo provimento. No despacho singular de número 91/2020, ao deferimento para o dia 26/3/2020, de 3 pedidos de sustentação oral, constante nos documentos, números tais e tais. Na sessão ordinária 17/3/2020, através da portaria número 98 desse tribunal, a suspensão de todas as sessões dessa Corte até o dia 31/3/2020, como prevenção do risco de contágio e disseminação do Covid-19, restando adiada a se exigir aquelas sustentações anteriormente marcadas. No despacho singular número 98/2020, do nosso gabinete, a substituição do direito de sustentar oralmente as defesas pelo de apresentar memoriais, haja vista a deliberação dos conselheiros dessa Corte, no sentido de implementar sessões virtuais com início para a data de hoje. Juntada dos aludidos memoriais, nas peças 191, 192 e 193, e o nosso voto acolhe a posição da NUREC e pelo não provimento dos recursos. Agora, mais cedo, eu fiz questão de informar aos nobres pares e reafirmo que eu fiz um pequeno ajuste no final do meu voto, onde eu passo a ler rapidamente o que a gente sugere. Como visto, os recursos não merecem prosperar, nada obstante, sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDEST-MINT, não só no cargo de técnico em assistência social, nas especialidades também de cuidador e de agente social, pode significar um facilitador à obtenção de seus objetivos, sendo o preenchimento dos cargos, nas palavras do titular daquela pasta, de uma importância para a população em estado de risco no Distrito Federal, pois os candidatos aprovados irão atuar em todo o equipamento da assistência social. Penso que ele possa dar ciência daquele entendimento do STJ, para que, juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de arredondar para baixo, em decorrência da anulação de questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos. Então, pelo exposto, acolher a manifestação do corpo técnico, voto para que o plenário negue provimento aos pedidos de reexame, interposto
contra os itens 2 e 3 da decisão 4145 de 2019, restabelecendo seus efeitos sem prejuízo da cientificação acima aludida. Eu fiz esse pequeno ajuste e, claro, coloco para os nobres pares, né, a possibilidade de debatermos, porque tive aí, juntamente com a equipe técnica, também a preocupação de repente, não cometer nenhuma maior injustiça, claro, sem sair da legalidade que requer esse tribunal que seja garantido nesse processo. E eu espero, evidentemente, que com a decisão nossa, o Poder Executivo local possa, né, garantir a imediata contratação de todos os concursados para que o serviço tão importante como esse seja feito em prol da sociedade. Coloco em discussão. Senhor presidente, quero declarar meu impedimento. Para discutir, senhor presidente. Registrado o impedimento do conselheiro Inácio Magalhães, passo a palavra ao conselheiro Márcio Michel para discussão. Eu vejo que realmente o nobre relator se debruçou em cima do trabalho e tudo, e vejo que realmente tem muita razão no que ele vem trazendo no seu voto. Porém, eu só vejo uma palavra, porque muitas vezes uma palavra dá várias conotações. Essa parte que ele fala possibilidade, essa possibilidade a gente deixa em aberto, aonde a banca examinadora ou o próprio executivo pode, fracionada a nota, ir para cima. E aí estaria prejudicando os candidatos que acertaram as questões. Porque se o erro foi da banca, eu acho que o fracionamento, tudo bem, mas mesmo que haja o fracionamento, esse fracionamento deverá ser para baixo. Pegamos, por exemplo, 10, 10, então a prova valeria 100. Se nós tirarmos 7 questões, o que vai ocorrer? Vai ser agora 7 que vai valer 10. No caso, quem tiver acertado 50% vai tirar 4,2. Se ele arredondar para cima, ele está prejudicando aqueles que tinham acertado a questão anulada. Então, eu acho que a palavra possibilidade, ela é bem empregada, não estou aqui desmerecendo, mas queria eu que nós víssemos a possibilidade de dizermos o seguinte: na questão do fracionamento das questões, ou seja, considerar que, por ocasião de anulação da questão, a nota fracionada deverá ser arredondada para baixo. Se o cara tirou 4,2, então 4 que está valendo, e não 4,2. Por quê? Porque se eles arredondarem para 5, para cima, muita gente vai ficar de fora, sendo que estaria dentro. Esse é o meu pensamento, que a possibilidade daria à banca, bem como ao executivo, a possibilidade também de poder, no fracionamento das questões, se for o caso, aumentar para cima, ou seja, colocar a nota para cima. Ao invés de 10, ele estaria cobrando mais do que os 10 para a pessoa ser aprovada. Esse é o meu entendimento nesse momento. Presidente. Então, difere, o voto de Vossa Excelência difere, Vossa Excelência está apresentando uma sugestão, é isso? Mas não entendi isso. Não. Vossa Excelência está apresentando uma sugestão, um acréscimo no voto, é isso? Eu estou apresentando só um acréscimo numa palavra, de possibilidade, como deverá ser para baixo. Porque eu entendo que a possibilidade, ela pode ser para cima ou para baixo. Ele faz do jeito que ele queira. E nós aqui não podemos aqui lavar a mão e deixar eles, na questão fracionada, cobrar para cima. Vamos imaginar 4,6. Aí eles, não, é quem tirou 5. Ou seja, estaria prejudicando os candidatos que outrora haviam acertado e passado. E aí, muito mais pessoas irão reprovar nessa situação de fracionando para cima. Fracionando, eu acredito que deva ser para baixo. E a possibilidade, não que esteja errado e nem equivocado, que a possibilidade nós estamos deixando na mão do executivo e da banca de arredondar para cima ou para baixo. Esse é o meu entendimento neste momento. Conselheiro Rainha. Presidente, primeiramente eu quero lembrar que quando nós tomamos a primeira decisão com relação a esse concurso, que nós determinamos à secretaria que alterasse o edital para que a correção da prova, quando tivesse alguma anulação, ela fosse proporcional e não universal, ela ocorreu antes das provas objetivas. Houve alteração do edital pela própria secretaria. E a própria secretaria, junto com o IBRAE, que alteraram o edital, não cumpriram a alteração que eles mesmos providenciaram. Então, é bom que deixe isso bem claro, de quem foi esse erro crasso, grosseiro, de desrespeitar a lei, de desrespeitar o edital que eles mesmos corrigiram.
Depois, eu penso que a preocupação do conselheiro Paulo Tadeu e do conselheiro Márcio Michel, elas estão no mesmo sentido. No sentido de manter a decisão anterior do tribunal, que diz que a anulação ela deve ocorrer de forma proporcional e não de forma a conceder a questão inteira para todos os candidatos. E essa decisão do tribunal, além de estar em harmonia com a lei, a 4949 de 2012, com o edital, ela está também em harmonia com várias decisões judiciais. Eu peço, Vênia, aqui apenas para ler uma delas, que é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cuja parte final da ementa diz o seguinte: o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a administração quanto os candidatos. Porém, não sendo possível a candidata a obtenção do percentual mínimo exigido no edital, já que 70% corresponderia a 52,5 questões, deve-se adotar o entendimento que lhe seja mais favorável, qual seja o arredondamento do número de acertos para baixo. Também é uma questão que me parece que tanto o conselheiro Paulo como o conselheiro Michel e eu, nós estamos de acordo. Esse arredondamento tem que ser feito para baixo, sob pena de a gente estar aumentando a nota de aprovação do concurso. A questão talvez seja a redação. O conselheiro Paulo quer colocar a possibilidade, o conselheiro Márcio Michel já é mais uma determinação. Eu penso que, de repente, se a gente conseguisse um meio termo, ao contrário de determinar, eu entendo que a gente não pode, mas também a gente pode evoluir um pouco, dizer que o tribunal considera regular o arredondamento para baixo nos termos da decisão do STJ. É uma sugestão que eu dou para tentar juntar as duas preocupações. Palavra o relator. Senhor presidente, eu quero, na verdade, assim, primeiro reforçar aqui o entendimento de que a matéria ela é muito importante para o momento em que não só o Brasil, mas especificamente Brasília está passando, e entendo que o fato do tribunal ter priorizado, inclusive pela data de hoje, a análise desse processo demonstra, é claro, a acessibilidade desse tribunal com essa matéria. Eu quero aqui reforçar as palavras dos nobres pares no que se refere ao equívoco que foi cometido nesse concurso por parte da jurisdicionada e da banca que realizou o concurso. E, como bem disse o conselheiro Renato Rainha, quando ocorreu a determinação e a mudança do edital, ela já ocorreu antes das primeiras provas. Então, não houve nenhuma alteração da regra do jogo antes das provas terem sido iniciadas. O que aconteceu foi que, ao final das provas, eles adotaram um critério que fere, inclusive, a lei dos concursos, fere determinações, já, como aqui já bem dita pelos nobres pares, na questão do Poder Judiciário, e também fere as próprias decisões desse tribunal. Então, nós estamos agora solucionando essa questão dessa forma. Eu tenho uma preocupação para que a gente não adote uma medida que possa, inclusive, gerar questionamentos no âmbito do Poder Judiciário para que, de repente, possa, inclusive, prejudicar ainda mais o concurso que é tão urgente para essa cidade. Por isso, a minha preocupação de não impor um critério que possibilite, inclusive, depois gerar mais problemas, inclusive, com relação a esse concurso. Eu entendo que, à medida que a gente cria possibilidade, ela, na verdade, não fere absolutamente nenhuma legalidade. A própria jurisdicionada com a banca vão analisar a possibilidade de se adotar o critério da proporcionalidade do arredondamento, na verdade. Então, assim, se a maioria entender que aquilo que o conselheiro Renato Rainha propôs nós não estamos obrigando, mas estamos dizendo que o tribunal pode, inclusive, entender que é regular a adoção das medidas que já foram até propostas pelo próprio STJ, eu acho que eu ficaria, da minha posição, eu iria evoluir mais para a posição do Renato Rainha, do conselheiro Renato Rainha. Já com relação à posição apresentada pelo conselheiro Márcio Michel, com todo respeito à posição, eu fico com essa preocupação que eu citei anteriormente, de não gerar mais tumulto processual nesse concurso. Então, se assim entender, eu adotaria como forma de analisar o meu processo aquilo que o conselheiro Renato Rainha acaba de dizer, que é exatamente adotar... Conselheiro Rainha. Presidente,
Eu vou ler aqui, então, enquanto o conselheiro Paulo Tadeu estava falando, e eu quero parabenizar Vossa Excelência, conselheiro Paulo Tadeu, pelo trato sensível da matéria e pela agilidade com que Vossa Excelência tratou esse processo. Eu quero tentar objetivar e apresentar uma sugestão, então, de redação ao inciso. Ficaria assim: autorize a ciência ao titular da CEDES e do IBRAE que o tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 48.8004 Piauí. Conselheiro, Eu tenho concordância. concorda? Conselheiro Michel? Acompanho. Ok. Tudo bem, acompanho. Não. Acompanho a proposição da rainha. Aprovado. Parabéns. Aprovado o voto do relator, com as considerações e alterações a serem, que já foram acomodadas no voto do conselheiro Paulo Tadeu. Processo... Registro, viu, conselheiro Paulo, de Pois não. agradecimento a Vossa Excelência, bem como o gabinete, pela celeridade dada a esse processo da última reunião que tivemos até hoje, que trouxe aí uma possibilidade, né, com a adoção da medida de oportunizar as partes interessadas de se manifestarem, e parabenizá-lo aí pela presteza e atenção que foi dada a esse processo. Tá joia, obrigado. Então, dando prosseguimento aqui aos meus relatos, o próximo é o 75/2020 de 74. Aqui trata-se de uma licitação no âmbito da Polícia Militar, pregão eletrônico por sistema de registro de preço 36/2019, cujo objeto é a aquisição de pneus automotivos novos, primeira vida, devidamente certificados pelo Inimetro, a serem empregados nos veículos que compõem a frota da Polícia Militar do Distrito Federal por um período previsto de 12 meses, bem como para órgãos participantes, Polícia Civil do Distrito Federal, Secretaria-Geral do Exército, 16º Batalhão Logístico do Exército, Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro. Nesse sentido, o corpo técnico, através da análise inicial, encontrou indícios de sobrepreço. Nas sugestões, tomar conhecimento do edital de pregão eletrônico, 36/2019, determinar a PMDF ao pregoeiro responsável que se abstenham de homologar itens da licitação em apreço e encaminha ao tribunal cópia da ata e demais documentos que venham respaldar o resultado do certame. No despacho singular número 100/2020, ao acolhimento desse relator das sugestões lançadas pelo corpo instrutivo. E nessa fase, é submissão do feito ao plenário para ratificação ou não da deliberação monocrática. Coloco em discussão. Conselheiro Rainha. Com o relator, presidente. Conselheiro Inácio. Com o relator também, senhor presidente. Conselheiro Michel. Com o relator. Então, aprovado o voto do relator. O último nessa fase é o 114/2020-33. Trata-se de um assunto de solicitações de informações de cidadão, cujo documento é intitulado Ação de Concessão de Aposentadoria Especial, onde o senhor Claudio Honor Cardoso da Silva, servidor público, ocupante do cargo de analista de apoio das atividades policiais civis do Distrito Federal, aventa possível ilegalidade de atos emanados pela PCDF e pela IPREV, a saber, denegação de pedido de concessão de aposentadoria especial, ainda que ele já tenha implementado os requisitos para essa modalidade de aposentadoria. Requer-se dessa Corte a adoção das providências cabíveis, inclusive o deferimento da medida cautelar. Nesta fase, a análise de admissibilidade da exordial, a CEFIP sugere o não conhecimento, levando em conta que o requerimento apresentado pelo servidor contra o ato expedido pelo órgão de origem não teria o cordão de estabelecer a relação processual adequada, ex-vivo do artigo 263 do regimento interno dessa Corte, e que a negativa da administração estaria amparada em decisão desta Corte. O nosso voto, conforme aqui passo a apresentar aos nobres pares, só para chegar aqui nele, eu vou buscar aqui só a parte final do voto.
a nota técnica, né? O nosso voto pelo exposto, lamentamos decidir da própria manifestação constante nos autos do corpo técnico, e no sentido nosso de conhecer a documentação apresentada pelo senhor Cláudio Honor Cardoso, servidor público ocupante do cargo de analista de apoio de atividades policiais, negue a cautelar requerida ante a ausência dos pressupostos necessários, conceda prazo de 30 dias à Polícia Civil e ao IPREV para que apresentem esclarecimentos pertinentes relativamente ao contido no presente de representação. Né? Então, portanto, a gente conhece como representação o documento que ele apresentou a esse tribunal, especialmente no que se refere ao procedimento adotado para apuração do direito à aposentadoria especial. Depois dessa decisão do secretário exordial, então esse é o nosso voto. Senhor presidente. Tudo bem? Senhor presidente. Pois não? Apenas cumprimentar o conselheiro Paulo pela sensibilidade que tratou a matéria, porque o fato da Polícia Civil nunca ter feito não quer dizer que não tenha uma hora que terá que fazer o laudo. Então, a omissão dela não justifica o não conhecer. Por isso, está de parabéns, obrigado, conselheiro Paulo, por conhecer da representação. Conselheiro Rainha. Presidente, quem conhece a divisão de transporte da Polícia Civil sabe que lá realmente tem muitos setores, muitas unidades que está a merecer aí um exame para verificar a questão da insalubridade, com o conselheiro Paulo por ouvir o IPREV e a Polícia Civil. Conselheiro Michel. Conselheiro Michel. Com o relator. Aprovado o voto do relator. O conselheiro Paulo concluiu. Concluí, senhor presidente. Agradeço obrigado. A vossa presença e com a palavra o conselheiro Márcio Michel. Conselheiro Michel, a mesa, bem como a presidência, gostaria de fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Para fazer constar da pauta o processo que trata da alimentação parenteral, que é o processo número 33100 de 2020, para que a deliberação plenária já fosse no sentido de marcar para a próxima sessão a sustentação oral. Vossa Excelência não retiraria o processo de pauta. O voto de Vossa Excelência seria no sentido de marcar para o próximo dia 7, a sustentação oral, que aí a gente já encaminha a decisão para o interessado, ok? Sem problema algum. Dia 7? Dia 8. Dia 8. Dia 8. Aí Vossa Excelência estaria com o processo para pauta, porque haveria uma deliberação sobre o processo, entendeu? E não a simples retirada. Essa é a nossa sugestão. Estou de acordo. Estou de acordo. Só um instantinho que eu estou acertando aqui o negócio. Tá bom. Eu concordo também. Alô? Pronto. Então, tirou de pauta. Está ouvindo aí? Não tirou de pauta, não. Está reincluindo o processo 0... Reincluindo e deferindo a sustentação oral para a próxima sessão. Isso. Reincluindo em pauta o processo número 35160 de 2016 e deliberando pela sustentação oral na data do dia 8 de abril de 2020. Tudo bem. É isso, ok? Ok. É isso. Então, vamos lá. A palavra é para Vossa Excelência. O processo... Estão todos me ouvindo aí? Todos, sim. Perfeito. O processo Perfeitamente. processo é o 35160, 2016,
É um pregão eletrônico por sistema de registro de preço da Secretaria de Estado de Saúde, levado a feito pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nesta fase atual, é o exame do cumprimento da decisão do mérito de representação em voga. A unidade técnica, improcedência da representação e arquivamento dos autos. O Ministério Público aquiesce as proposições apresentadas pela unidade técnica, com acréscimo de que o tribunal retome a discussão sobre a produção própria ou a contratação complementar de nutrição parental. Esse aqui é o que eu tirei, né? Agora o Vossa Excelência reincluiu, né? Agora eu reincluí ele e fica para a questão da próxima sessão, nós trazemos ele com a sustentação oral, certo? Perfeito. Exatamente. Então, Presidente, pois não, conselheiro Rainha? apenas para perguntar ao conselheiro Michel se ele já vai trazer também o voto de mérito depois da sustentação oral. Já vou trazer, inclusive vou tirar o voto de mérito agora e reincluo o voto de mérito na terça-feira. Ok, com o relator, presidente. Com o relator também. Quarta-feira, dia 8. Conselheiro... Saúde, Marcos. Obrigado. Conselheiro Inácio. Com o relator. Conselheiro Paulo. Com o relator. Então, aprovado o voto do relator. O processo agora é o 9432-2012. A origem é a Companhia Energética de Brasília, o assunto é tomada de conta especial. É uma TCE instaurada para apurar eventuais prejuízos, bem como possíveis responsáveis na execução do contrato 2007/207/2006, firmado com a OFM, Sistema Limitado, cujo objeto foi a contratação de sistema de informação para a gestão comercial de consumidores da SEB Distribuição S.A., conforme projeto básico decorrentes da concorrência do serviço 010/2006, processo número 310.002.516.2. Nesta fase, é a análise de admissibilidade do recurso. O corpo técnico propõe o conhecimento do recurso de reconsideração contra os termos do item 4A e B da decisão 4.207/2019, bem assim dos acordos 306 e 307/2019, conferindo-lhes efeito suspensivo. O nosso voto, neste momento, converge conhecimento do recurso de reconsideração, efeito suspensivo aos termos do item 4, a linha A e B, da decisão 4.207/2019 e aos acordos 306 e 307/2019, ciência da deliberação aos recorrentes, retorno dos autos ao núcleo de recurso para a instrução de mérito. Assim eu voto, senhor presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir? Em votação? Conselheiro Rainha. Com o relator. Conselheiro Inácio. Com o relator também. Conselheiro Paulo. Com o relator. Então, aprovado o voto do relator. Vossa Excelência concluiu, conselheiro? Concluído. Tem mais um, né? Não. Nessa não, fase, não. Só são Quero dois. café, presidente, quero café. Cafézinho do tribunal, vocês estão perdendo, viu, gente? Olha, bom, Vossa Excelência concluiu, agradeço. Você chegou do conselheiro Paulo Sadeu, suspendendo as férias desse período, a marcação posterior. Comunico ainda que o gabinete do conselheiro Paulo Tadeu encaminhou o ofício de número 002 de 2020, solicitando providências para que as férias do excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Tadeu que estavam marcadas do dia 6/4 a 15/4 sejam canceladas e que oportunamente serão remarcadas. Veto. Tá vendo? Me Manel escusa, aumentou o mesmo. está desligado. Neste item. Em presidente. Presidente. Oi, conselheiro. Pois não? O Manel não conseguiu entrar, o conselheiro Manuel? É isso que eu estou vendo aqui. Nós estaremos retirando os processos do conselheiro Manuel de Andrade, porque por motivo técnico, de ordem técnica, não conseguiu acessar a sessão, e eles serão reinseridos na próxima sessão. Ok? Perfeito.
Ótimo. O que nós aqui precisamos esclarecer com Vossas Excelências, até para vermos se é o caso de alterarmos a portaria que foi editada na data de hoje, é em relação à suspensão de prazos. A suspensão de prazos de processos eletrônicos e processos físicos, está mantida, é isso? A suspensão de prazo de notificação, correto? Presidente, o que eu entendi é que dos processos eletrônicos não está suspenso. Nós vamos continuar trabalhando e as notificações serão feitas na medida que a gente conseguir fazer as notificações eletrônicas. Se tiver necessidade de notificação física, aí ficaria suspenso, mas naqueles eletrônicos que a gente conseguir trabalhar, trazer para a sessão, a gente tiver a decisão e a partir daí conseguir fazer a notificação eletrônica, eu não vejo por que suspender esses processos. Porque na nossa resolução nós estamos suspendendo estão suspensos todos os prazos processuais, da forma em que foi solicitado pelo governo. Eles se manifestaram pela preocupação em estar dando prioridade aos processos urgentes, que todos que são relativos à área de saúde, à área de segurança, todas as áreas que estão atuando na linha de convergência do combate aí ao Covid-19, entendeu? A minha preocupação é que nós temos que responder ao governador e precisaríamos da orientação no sentido de encaminharmos a portaria, que é o que está vigendo, inclusive a resolução, certo? Presidente? Pois não, conselheiro Rainha. Pelo que eu notei, o pedido do governador ele é um tanto quanto amplo. Ele atinge todos os processos, retirando apenas os urgentes. Se for retirar só os urgentes, se a gente for trabalhar só com os urgentes, eu acredito que nós vamos ter poucos processos para levar para sessões plenárias. E eu não sei se o governo ele está com tão pouca gente assim, porque me parece que não houve nem adiantamento de férias, nem colocação de ninguém em recesso. O que me parece é que aqueles servidores que não estão trabalhando, eles estão em teletrabalho, que não estão fisicamente no local de trabalho, eles estão em teletrabalho. Portanto, estão trabalhando. Eu acho que valeria a pena, antes da gente deliberar sobre isso, até porque podemos conversar naquele grupo nosso de WhatsApp, se realmente a necessidade do governo de suspensão de todos os processos. Por exemplo, hoje esse do conselheiro Paulo Tadeu, nós estamos comunicando ao DR para tomar providências. Então, eu acredito que a gente precisa checar direitinho qual é o potencial do governo para que a gente possa, a partir daí, desencadear os processos do tribunal. Ok. Então, a presidência não adotará nenhuma medida até que a gente possa concluir, no caso, se haverá alteração ou não, ok? Fica assim registrado. Olha, agora nós vamos, ao invés de encerrarmos a sessão ordinária para realizarmos a sessão reservada, nós vamos suspender a sessão ordinária, considerando que o conselheiro Manuel está conseguindo acessar a sessão, certo? E vamos declarar aberta a sessão reservada número